Não, pode. Amém? Boa noite, a paz do Senhor, igreja. Fique de pé, abra sua Bíblia no Salmo 121. É sempre uma alegria estar na casa do Senhor. Para mim é, né? Para mim sempre é uma alegria estar na casa do Senhor. Mesmo chovendo, mesmo com poucos irmãos. Mas a palavra do Senhor diz que quando há dois ou mais, 2, 3, 4, se faz presente. Amém? Salmo 121, todos abriram? Amém. Diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aleluia, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos. E abre o teu coração para o Senhor, diante desse poder que Ele tem. Poder de perdoar pecados, de curar as enfermidades, poder de visitar a tua alma e ver a sinceridade que está no teu coração. Fale com Ele, fale que você errou mais uma vez, que você precisa mais uma vez vencer as suas dificuldades, as suas debilidades. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos rendemos a Ti nesta noite, nos colocamos na Tua presença, Senhor, com temor, com tremor, porque nós somos pecadores. Muitas vezes nós não damos conta de quanto que nós pecamos, aquilo que nós falamos e pensamos e sentimos, praticamos. Muitas vezes nós nos achamos certos demais, somos questionadores, acusadores, nós apontamos as pessoas, julgamos, e muitas vezes nós não paramos para nos analisar, Senhor. Por isso nós queremos te pedir o teu perdão, a tua misericórdia, porque como disse Davi, quem poderá observar, discernir suas próprias falhas, seus próprios pecados? Mas o teu Espírito Santo vem nos convencendo a cada dia daquilo que são as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que nós abrimos portas para o inimigo. Por isso pedimos misericórdia. Vem nos visitar nessa noite. Penetre os desígnios mais profundos do nosso interior, Senhor. E se há algum caminho de morte, retira em nome de Jesus. Nos lava, nos limpa, nos purifica com o sangue da nova aliança, Senhor. Nos reabilita, nos redime, Senhor. Nos torna aptos, habilitados, dignos mais uma vez de estarmos diante de Ti e entoar louvores ao Teu nome, Senhor. Precisamos sim do Teu perdão. Em nome de Jesus nós te pedimos. Aperfeiçoa o Teu poder na nossa fraqueza, Senhor, e vem nos ensinar a trilhar o caminho reto, o caminho santo que nos leva à salvação. Em nome de Jesus, Pai. Oh, é o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. E segundo confessar os teus lábios e a sinceridade do teu coração, o Senhor já te perdoou. Aleluia. Vamos chamar o Espírito Santo. Só Ele dentro de nós para a gente não pecar tanto como nós pecamos. Aleluia, Jesus. Cante, igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Espírito Santo, vem encher. Espírito Santo, vem encher. Espírito
nossas vidas, para nos sustentar, nos fortalecer, alegrar o nosso coração. Vem, Senhor, dê os anjos que vêm neste lugar para nos abençoar. Vem, anjos, e nos envolve, Espírito Santo. Espírito Santo, meu consolador. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importa comigo. Aleluia, Ele é nosso amigo, amém? Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que convence a gente do pecado. Ele que conversa com a gente. Ele traduz a nossa oração para o Senhor, o Espírito Santo. Feche os teus olhos.
vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
Ele é santo. Ele vem como um fogo queimando todo pecado, tudo que não provém do Senhor, tudo que está escondido em nossas vidas, tudo que tenta nos roubar. Quando você chama, Ele vem, Ele consola, Ele convence, Ele vai queimando, vai tirando, vai te enchendo de alegria, de renovo, de confiança, de fé. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, se faça presente aqui. E nós queremos ser tocados pelo Senhor, Pai. Nós não queremos apenas sermos vistos, mas queremos ser tocados. Então nos ensina, Pai. Nos ensina, meu Senhor, a nos abrirmos de tal modo que o Senhor nos toque a tua libertação pura. Vem nos dar sinais nessa noite, Senhor.
Senhor. Nós te amamos, te adoramos. Como é bom sentir a tua presença, Senhor. Muito embora nós muitas vezes não sentimos, nós temos a convicção do que o Senhor mora em nós, Pai. Oh, Senhor, como é bom sentir a tua presença, o teu abraço, o teu consolo, o teu calor, o teu fogo, que nos limpa, que nos purifica, oh, que nos alegra, que nos dá sentido à vida, Senhor. Oh, tu és amado, nós te desejamos, precioso, santo, santo, santo Espírito, santo Espírito, santo Espírito. Aleluia, aleluia, Espírito Deus.
teu irmão, neste mesmo mover, nessa mesma unção. A glória dele está aqui, você crê? Então se alegre, não perca essa conexão do Espírito. Eu creio que o Senhor já enviou os seus anjos para nos abençoar. E eu determino isso, Senhor. Os anjos do Senhor aqui para nos envolver, para nos abençoar, para trazer aquilo que nós precisamos. E oramos pela nossa família, Senhor. Clamamos ao Senhor, envia os teus anjos, Pai. Envia anjos aqui agora, Senhor. Ordena anjos para cada família, Senhor. Olha para cada necessidade, da cura, da libertação, a libertação física, a libertação da alma. Oh, Senhor, a mente doente, a depressão, a ansiedade, o terror noturno, a síndrome do pânico. Oh, Senhor, tudo aquilo que o inimigo mexe na alma dos nossos amados, o estresse, toda doença psicossomática, tudo aquilo que o inimigo tem tentado roubar a sanidade, roubar o equilíbrio. Oh, meu Deus, visita cada família, envia assim os teus anjos ministradores, cerca ao redor da nossa casa, ao redor da nossa família. Aquele que precisa de uma porta aberta, abre a porta, Senhor. Ou tira o embaraço que está impedindo os teus filhos de entrar. Em nome do Senhor Jesus, repreende todo vício. Meu Deus, visita o interior dos nossos queridos. Vai visitando no mais íntimo e vai desconectando toda dependência química, toda dependência do álcool, das drogas. Vai tirando toda dependência da pornografia, tudo aquilo que conectou no interior, que entrou pela visão. Vai limpando a visão dos nossos queridos, vai arrancando essa dependência da pornografia. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vai quebrando o jugo, vai tirando essas dependências, Senhor. A malignidade que o inimigo tem colocado através da internet, a pedofilia, quebra o jugo, vai desconectando da mente, do coração, da alma dos nossos amados, vai tirando todo o roubo, toda a dependência da masturbação, todo o sexo ilícito, toda a malignidade seja quebrada nessa noite, em nome de Jesus. Todo vício de linguagem, toda a chocarrice, toda a malignidade dos lábios, da mente, vai, meu Deus, visitando agora. Envia o teu anjo, Senhor, derrama a tua unção, teu óleo sobre a mente, vai tirando todo embaraço, todo sentimento de inferioridade, de complexo, em nome de Jesus. Eu desfaço, eu quebro, eu denuncio diante do teu altar, Senhor. Oh, meu Deus, vai visitando aqueles que precisam, Senhor, de uma resposta, aquele que precisa de um sinal, aqueles que estão perturbados, em nome de Jesus. Eu lhe peço, meu Deus, traz aqueles que se foram, aqueles que foram decepcionados pelos homens. Homem é homem, Deus é Deus, Pai. O Senhor é Deus poderoso que resgata. Então envia o teu resgate nessa noite. Vai mudando o sentimento, vai tirando a mágoa, os ressentimentos do coração dos teus filhos. Aqueles que estão abatidos, que não têm força, levanta, Pai. Tira toda a frieza, todo abatimento, meu Pai, espiritual, frieza espiritual. Aquece nessa noite, Espírito Santo. Eu profetizo aquecimento do teu fogo. Oh,
marido, dos nossos amados, meu Senhor. Declaro que não prosperará, que não vai atingir, que a nossa casa é como um muro protetor pelo fogo do Senhor. Oh, aleluia, Pai, eu profetizo a vitória, eu profetizo prosperidade em todas as áreas, mudança de hábitos, vai quebrando todo espírito maligno que entrou e achou portas de miséria, de destruição. Oh, meu Deus, faz tudo novo, traz a tua paz, a tua alegria, o teu conceito, Senhor. Traz a tua paz, a tua alegria, o teu conceito, meu Senhor. Traz o espírito de reconciliação. Oh, meu Deus, traz justiça. Traz a tua justiça sobre nós, eu te peço. Abençoa meu lar, meu marido, as nossas filhas, consagrados no teu altar são Deus, Senhor. Abençoa, Deus, os nossos irmãos na fé. Alcança onde eles estiverem, com o teu renovo, a tua alegria, com a tua perseverança, com a esperança avivada, Senhor. E a cada um que está aqui nessa noite, representando a sua casa, a sua família, eu declaro, eu profetizo a bênção de Abraão, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Vamos voltar no refrão de cantar Glória a Deus comigo. Amém. Aleluia.
preservar e manter acesa é nossa. Então, aonde você for, que você seja uma tocha acesa para Deus. Você não apague o Espírito Santo de Deus, porque Ele já te tocou. Ele já te tocou com o fogo santo. Aleluia! Oh! Deixa apagar o Espírito de Deus na tua vida. Deixa apagar esse fogo dentro de você. Deixa que o diabo ofusque a luz de Deus que está em você. Nós somos luz para esse mundo. Devemos resplandecer no meio de uma geração corrompida e perversa, como luz é isso. Aleluia. Comprometa-se diante do altar do Senhor. Não permite que a lâmpada se apague. Para reconduzir o povo à verdadeira adoração. Ou seja, o fogo tinha se apagado. A lâmpada tinha se apagado dentro de cada um. Não havia prazer na adoração ao Senhor e buscar ao Senhor. O Espírito de Deus esteja ardendo dentro de você todos os dias. Aleluia. Oh glória. Nossa palavra, nós não vamos pregar. Não é pregar de aclamação. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Eu já estava meio. Deus, o Espírito Santo é tão bom que vai botar faixa para pregar.
palavra de Deus, que está com sua Bíblia aí, abra em 1 Tessalonicenses 5:19. Amém? O calouro, quando vai pregar, ele marca tudo que é lugar, um bocado de papel, um bocado de pés. E ontem eu fui dormir tarde da noite e não consegui dormir. E toda hora eu via uma coisa, virava para um lado, virava para o outro, ia passar, eu disse, meu Deus. Eu vou falar do Espírito Santo de Deus. Quem crê no Espírito Santo de Deus? Amém. Aleluia. Quem abriu, diga amém. Amém. Então a palavra de Deus diz aqui em 1 Tessalonicenses 5:19: não extingueis o Espírito Santo. Amém? Em algumas traduções, não apaguei o Espírito Santo. Né? Eu vou falar do Espírito Santo, gente. É uma responsabilidade. Espírito Santo é o ser que mais habitou e habita na terra, entre a gente. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém. Pois é, o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo, ele se manifesta de várias formas. Amém? O Espírito Santo, ele se manifesta através do louvor. Agora mesmo eu estava ali, me tremendo todo com a palavra, com louvor, eu disse, meu Deus do céu. E é tão bom porque o louvor foi todo voltado para o Espírito Santo. E eu já estava sendo ministrado ali no louvor. Só que tem muita gente que não acredita que o Espírito Santo está entre nós. Porque a gente fala da boca para fora que o Espírito Santo está aqui. Mas às vezes a gente não está cheio do Espírito Santo. Né? A gente fala da boca para fora. Não estou dizendo todos, mas a grande maioria. A gente não tem a consciência da grandeza e da presença do Espírito Santo entre nós. Amém? Eu vou citar um exemplo. Aqui eu fiz umas doideiras minhas, mas o Espírito Santo usa do jeito que Ele quer. Eu peguei o celular, fui copiando, fui orando, fui estudando, fui vendo e fui botando tudo aquilo na minha pesca. O Espírito Santo, ele vai agir através do que eu falei, do que eu vou falar. Amém? O Espírito Santo te conhece. Você sabia disso? Desde a ponta do seu pé até a cabeça. Ele te conhece. Um exemplo, a presbítera Kátia tem Débora. Não é isso? Débora é a filha caçula da presbítera Kátia, mas ela conhece quase que na totalidade, desde quando Débora nasceu, ela carregou, ela viu o desenvolvimento, ela sabe muita coisa sobre Débora, porque ela convive com Débora na totalidade da vida dela. Mas Débora não conhece Kátia na totalidade da vida de Kátia. Então o Espírito Santo te conhece na totalidade. Amém? Mas você não conhece o Espírito Santo na totalidade. Para você conhecer alguém, você tem que andar com ele. Quando você anda com ele, muitas das vezes você não conhece porque as pessoas
maqueia muita coisa. Mas vamos lá onde eu quero chegar aqui, gente. Só um minuto aí, pessoal. Eu vou fazer aqui uma coisa com o pessoal. Vou pedir para que Isabelle, que está com a Bíblia aí, abra a Bíblia em Apocalipse 4, 5. Tem outra pessoa que está com a Bíblia aí, aberta. Vou pedir para que o diácono Davi abra a Bíblia em Efésios 4, 4. Amém? Então vamos lá. Você pode ler para mim, Davi? Apocalipse 4, 5. Do trono saiu um relâmpago, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Amém? Amém. 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Você pode falar aí, diácono Davi? Efésios 4:4. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Gostou? Não. Para mim. Há só um corpo só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre tudo. Então, o Espírito, em Apocalipse diz que o Espírito Santo está representado em forma de fogo, né, que são 7 Espíritos. Já em Efésios diz que o Espírito é só um, não é isso? Quem que está certo? Efésios ou Apocalipse? O pastor fala aqui ambos, e ele está certo. Claro que o pastor está certo. Claro. Porque em Apocalipse ele fala de 7 espíritos. 7 é o número da perfeição. Amém? Ele é o que representa a plenitude do Espírito Santo. Em Efésios diz que ele é só um espírito e uma só carne. Amém? Ele é um espírito. Amém? Eu estou falando isso porque a gente tem que entender quem é o Espírito Santo. Amém? Eu vou pescando aqui, viu, gente? Ai, Jesus. Quais são os 7 dons do Espírito? Alguém? 7 dons? É o dom de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de piedade e de temor. Amém? Esses 7 elementos, ele é representado pelo número 7, que é a perfeição que eu tinha falado agora. E quando Jesus Cristo, ele ressuscitou, você sabe que o véu do templo se rasgou, e ele ordenou que o Espírito Santo, Jesus Cristo disse que não ia deixar a gente órfão, não é isso? Muita gente ficou triste quando Jesus Cristo saiu dessa terra, né? Chorando. Mas Jesus Cristo prometeu que ele não ia deixar eu nem você órfão.
Ia deixar o Espírito Santo. Então, de lá até aqui, o Espírito Santo continua aqui. Quando Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, o véu do templo se rasgou, estremeceu tudo. Então, todos esses dons, eles foram enviados através do Espírito Santo, através de Jesus. E esses dons, ele foi entregue à igreja. A igreja, ela tem a obrigação de cuidar daquilo que Jesus mandou para a terra, que é o Espírito. Aí eu te pergunto, você tem consciência disso? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de mim, está dentro de você. Mas o Espírito Santo é santo. Você tem noção do quão grande é o poder de Deus que está dentro de você, de mim? O Espírito Santo de Deus. E muita gente, às vezes, eu me incluo também, porque eu sou pecador, não imagina que na hora do pecado, o Espírito Santo está perto de você, ele observa. Bem perto de você. A Bíblia fala em Juízes, né, que Sansão era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de força, cheio de poder, e ele usava aquele poder que Deus deu para ele para ir às batalhas, e ele saía vitorioso de todas elas. Em todas as batalhas, ele saía vitorioso. Mas por causa de uma mulher, ele perdeu a unção que Deus deu a ele. O Espírito Santo que Deus deu a ele e que Deus deu a você, Deus também deu a ascensão. Só que muita gente não sabe administrar o Espírito Santo que está em você. Sansão sabia administrar, até conhecer aquela mulher. Quando ele pecou, a mulher disse que os filisteus iam pegar ele, mas ele não sabia que o Espírito Santo já tinha se ausentado. A palavra de Deus fala aqui em Apocalipse, o Espírito Santo vai sair dessa terra. Mas você acha que você vai perceber quando o Espírito Santo vai sair dessa terra? Você não vai perceber. Você vai achar que o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo já foi. E o que é que você está fazendo para cuidar do Espírito Santo que Deus te deu? Você está fazendo... Você está levando a palavra de Deus no seu trabalho. Você está falando de Deus. Você está sentando nas rodas dos escarnecedores. Você está assistindo vídeos. Está subtraindo o que Deus deixou para você cuidar. Você está cuidando do Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento fala que a obrigação de manter a chama acesa era dos sacerdotes. Eles não podiam deixar a chama apagar. Todo dia pela manhã eles tinham que olhar se estava apagando e colocava mais. É isso mesmo, pastor? Não deixar a chama apagar. E você está olhando se o fogo está apagando dentro de você ou não? Ou está deixando apagar? É isso. Nós temos que cuidar do Espírito Santo, gente.
O Espírito Santo, ele é sensível. Ele é muito sensível. Vocês sabem, todos nós sabemos que o Espírito Santo ele é representado por uma pomba. Não é por um pombo, é por uma pomba, não pelo pombo. O pombo, ele é bagunceiro. A pomba não. A pomba, ela é mansa, é calma. O pombo faz barulho, a pomba não. A pomba, ela é... O pombo, ele é usado para várias coisas, até para enviar carta. Ele é domesticado, mas a pomba não é domesticada. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você? A pomba que está dentro de você, ela não é domesticada. Ela é capaz de administrar você, mas você não administra ela. Quando nós nos batizamos, nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor Salvador de nossa vida. E nós recebemos o selo. Recebeu o selo. Você está autenticado. Quando você vai reconhecer um documento no cartório, você recebe uma autenticação, não é isso? Aquela autenticação diz que aquele documento é legítimo. Então você é a exclusividade legítima do Espírito Santo. Amém? Eu sei que tem muita gente, poucas pessoas aqui são mais novas do que o mais velho aqui. Eu sou pastor e eu acho que a presbítera Rita. Mas a gente lembra que quando você ia colocar uma carta no correio, a gente tinha que comprar um selo, né? Sim. Um selo para enviar. Então o selo, ele te envia para você cumprir a palavra de Deus. Ele te envia. Tem mais coisas sobre o selo aqui. Então, o Billy Graham, ele dizia que o maior medo dele era que a mão de Deus não estivesse sobre ele. Porque ele sabe que ele vivia o verdadeiro evangelho, né? Ele dizia que nada nessa vida sem Deus não tinha sentido nenhum, como não tem sentido algum. Todos nós, eu acredito que eu não sou exclusividade aqui nessa igreja, mas eu já vivi muita coisa e todas as vezes que eu vivi os milagres de Deus, que eu vi o Espírito Santo agir, eu não esqueço. Amém? Eu não esqueço. Inclusive eu vou falar aqui uma coisa que para muita gente talvez seja besteira, mas no dia do evangelismo, a gente estava evangelizando ali em cima, e aí chegou um pessoal, né? Um rapaz que era crente também. Eu não conhecia ele, mas ele chegou, ele era crente, estava falando do evangelismo, que ele disse que ele sempre leva folheto, né? Para pregar, ele sempre leva folheto para pregar. E eu ofereci a quantidade de folheto para ele. Ele disse assim, eu dei a ele antes dele me falar. Foi isso, Davi? Eu dei a ele antes dele me falar. Aí ele falou assim, peguei o bolinho e dei para ele. Ele falou assim, quando eu saio para evangelizar, eu pego 7 folhetos. Olha como Deus é perfeito. 7 folhetos. Estamos falando do Espírito Santo de Deus. Eu pego 7 folhetos. Aí ele pegou, eu olhei para ele e o Espírito Santo falou no meu coração. Pergunte a ele quantos folhetos tem na mão dele. Eu dei a ele sem contar. Aí quantos folhetos tem aí? Conte quanto tem. Ele
perde. É o Espírito Santo de Deus. Porque às vezes você não percebe, você tem que ter sensibilidade de perceber o quando o Espírito Santo fala contigo. Pode ser uma besteira para muitas pessoas, mas para mim não. Ali foi o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quando um ou dois ou mais pessoas falam em seu nome, o Espírito Santo ali está. E a gente estava num momento propício para o Espírito Santo agir. Ele não ia jamais me envergonhar. Ele mandou falar e eu falei. E ele autenticou o que eu falei. Não é a glória, não é minha, é dele. Foi ele, não foi eu. O Espírito Santo estava ali. Um outro testemunho também é que quando eu resolvi comprar minha casa, eu não queria comprar no São Rafael, a princípio. A igreja Renascer era de São Rafael. Eu saí de São Rafael e fui pesquisar a casa em Salvador todo. Eu morava ali no mesmo lugar que eu moro hoje. No mesmo prédio que eu moro hoje. Eu morava de aluguel. E aí eu saí dali, fui morar, voltei para casa de minha mãe, na Suburbana. Aí, comecei a namorar com a mim, com 9 meses eu namorei, 9 meses casei. Com 9 meses eu comprei um apartamento. Mas o que eu quero dizer, gente, é o seguinte. O que eu quero dizer é o seguinte. Não é a questão do apartamento. Eu saí procurando em tudo que foi lugar. Na Ribeira, na Suburbana, na Amaralina, Nordeste. Em tudo que é lugar. Eu estava olhando tudo que era lugar, uma achava. Mas aí, de repente, eu conheci um corretor e ele falou, rapaz, no São Rafael eu tenho um apartamento. Aí lá no apartamento, ele me deu endereço, eu fui lá no endereço. Quando chega lá, o prédio que eu morava. Meu Deus do céu. O que é que Deus quer que eu volte para esse lugar? Deus quer que eu volte para cá. Eu fui para a igreja Renascer, quando eu me casei, eu estava na federação. Aí comecei a ir para a igreja Renascer de lá da Costa Azul. Eu saí daqui e fui para a Costa Azul, que era mais perto de mim, né? Aí, quando eu comprei o apartamento, aí eu encontrei com Rita Araújo, né? Na rua, aí Rita Araújo falou, rapaz, e a igreja Renascer está lá ainda? Está lá? A igreja fechou. Mas o pastor abriu a igreja. Mas antes disso, eu tenho que falar que Deus me deu um sonho e disse, você vai para uma igreja pequena. Eu já contei isso aqui. Você vai para uma igreja pequena. Aí eu encontrei Laura, presbítera lá na minha igreja, me visitar e tal, que a igreja está lá, não sei o que, você vai gostar, não sei o que. Aí eu fui lá e fui assistir o culto e Deus, assim, Deus me perdoe, mas quando eu vi o pessoal do louvor cantando e tocando, eu disse, meu Deus do céu, só tem estrela aqui. Não descia, só tinha estrela mesmo, artista. Aí o pessoal chamava, quem quer a oportunidade para cantar, vem aqui para cantar. Aí todo mundo, você. Não. Aí uma menina ia lá cantar, outra ia lá cantar. Mas assim, eu nunca fui um bom cantor. Quem me conhece sabe, quem viu o princípio da minha... Eu nunca fui um cantor assim, para cantar bem, eu não cantava bem. Aí eu arranhava, aí eu participava do back, ficava ali por trás, mas... Tremia, aí o pastor falou, aí eu falei assim, a presbítera, a Rita Araújo, falou, aí eu fui lá visitar a igreja. Eu tinha decidido ir visitar a igreja, onde o pastor, essa igreja nova, né, como é em Cristo. Mas aí Deus falou comigo, eu vi, aí Deus falou. Eu tinha ganhado o prêmio da Honda.
deram várias coisas, né? Assim, Deus falou comigo, leve isso e isso entregue ao pastor. Aí eu fui entreguei ao pastor, sabe? Entreguei ao pastor. E quando chegando lá, Mário e Priscila não estavam mais. Aí eu fiquei no lugar de Mário e Priscila como levita. E ali eu percebi que era ali que Deus queria que eu ficasse. Outro detalhe, é o Espírito Santo de Deus agindo. Espírito Santo de Deus agindo. Quando eu me batizei, eu decidi me batizar, na época a igreja era JR, né? Foi bispo JR. Nesse dia JR tinha viajado para São Paulo. Aí, no dia que eu acordei, já decidido batizar. Quando chego lá, o JR não estava. Quem estava lá? Ai, eu disse, meu Deus do céu. Que criação é essa? Esse homem percebe. É o Espírito Santo de Deus, gente. Você pode não perceber, mas você tem que ter sensibilidade. Que Deus, Ele faz tudo agir da forma que Ele quer. Do jeito que Ele quer. Eu não estou querendo falar dos testemunhos, mas eu quero dizer que é só para você entender o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele continua sendo o mesmo Espírito Santo que habitou em Sansão, que habitou em Davi, que habitou em Samuel, em Moisés. Ele é o mesmo Espírito Santo, com o mesmo poder imutável. Amém? Então, amigos, eu quero dizer para você o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele é muito forte, ele é muito poderoso. E Jesus Cristo, ele não deu o Espírito Santo para você em retalho. Ele não deu aos pedaços para você. Ele deu na totalidade. Você tem noção que isso? O Espírito Santo foi dado a você na totalidade. Sem reserva, na totalidade. Então, antigamente você via nas igrejas, de alguns anos atrás, as pessoas falando em língua, fazendo milagre, fazendo profecia, cheia do Espírito Santo, o pessoal da Bleia, né? As velhinhas do culto de oração, falando em língua e curando e fazendo milagre. Agora eu lhe pergunto, por que hoje a gente não vê isso mais na igreja? A gente não vê tantos milagres acontecer na igreja. Por quê? O Espírito Santo é o mesmo. Ele é o mesmo Espírito Santo. Ele é imutável. O problema está em mim, está em você. Eu não estou querendo dizer que aqui na igreja não tem, ou na igreja dali, na igreja de lá, na igreja de cá. Eu estou falando da igreja, de todas as igrejas. Sempre tem alguém que está mais conectada com o Espírito Santo de Deus. Pessoas que pregam a palavra, pessoas que falam a verdade, aquilo que você precisa ouvir, que às vezes dói em mim, que às vezes eu venho para a igreja e recebo a minha espancada, fico ali no canto de cabeça baixa e volto de novo para receber mais pancada. Você sabe qual é o tom da voz do Espírito Santo de Deus? Você sabe quem que sabe o tom da voz do Espírito Santo de Deus? Você sabe? Gente, o tom do Espírito, o tom da voz do Espírito Santo é a Bíblia.
Esse é o tom. Aqui ele fala comigo, com você. Esse é o tom do Espírito Santo. Todos nós conhecemos Deus através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas no mundo passarão, mas a palavra não passará. Então, através daqui que eu conheci sobre o Espírito Santo, e muita gente conheceu também. O que eu quero dizer, gente, é que o Espírito Santo é o seu bem mais precioso. É o nosso bem mais precioso. Antigamente, quando eu era criança, eu gostava de um desenho que chamava Dragon Ball Z. E tinha as 7 esferas do dragão. 7, novamente. E aí, para o Saiyajin ficar mais forte, ele tinha que saber onde estavam as esferas até juntar as 7 esferas do dragão. E cada vez que ele pegava uma das esferas-chave, ele ficava mais forte. E saía aquele fogo de trás dele. Não era isso? Você que é do videogame, você sabe que a Genkidama e tal, ele ficava, cada vez que ele pegava, ele ficava mais forte, mais poderoso. Você já percebeu que quando você está mais entronizado com Deus, você está orando, você está jejuando, você está no propósito, você está fazendo aquilo que agrada a Deus, você sente um poder. Todo dia quando eu saio para trabalhar, eu oro. Todo santo dia quando eu saio para trabalhar. Se eu sair sem orar, parece que eu estou nu. Eu fico todo preocupado. Eu disse, meu Deus, me perdoe, Senhor. Aí vou orando ali no trânsito, orando, fecho o capacete aqui, vou orando até o trabalho. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra principados e potestades. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus, você perde. Então, cuide do Espírito Santo que Deus deixou para você. Você tem que estar cheio. Quanto mais cheio, mais poder. Quanto mais palavra, mais poder. Quanto mais jejum, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais Bíblia, mais poder. Amém? Aí, nessa preparação para falar de Deus aqui, eu não dormi, gente. E Deus falava uma coisa para mim. Eu disse, eu vou falar isso, eu vou falar isso. Você quer que eu fale isso? Mas aí, meu irmão, eu pensei em uma coisa. Eu ando de moto há muitos anos. Né? E eu percebi que quando eu já, umas 2 vezes, o pneu da minha moto furou. Quem anda de moto sabe que se o pneu dianteiro furar, é queda. É queda na seta. Você tem que ter muito braço, porque ele perde toda. Se o pneu dianteiro furar, é queda. Você cai. Então, é a mesma coisa da gente. Se você não estiver cheio, irmão, você cai. Você cai feio. Você perde todo o controle. Então você tem que estar cheio. Você tem que ser diferente. Aonde você estiver, você tem que ser diferente. Ainda que isso traga constrangimento a você. Porque eu sei o que eu passo na empresa que eu trabalho por ser crente. Eu sofro bullying. Eu sofro tanta coisa que vocês nem sabem. Mas Deus me disse, eu vou te honrar, mas você tem que ser forte. Porque os levantes vão acontecer, você tem que ser forte. Aí o povo tem aquele ditado que o mundo diz, quem vê close, alguma coisa assim. Não vê corre, é isso. Quem vê close não vê corre. Porque não é fácil. A vida do crente não é fácil. Mas o bom é que você tem o Espírito Santo de Deus, que é exclusividade tua.
é responsabilidade tua também. Você tem que cuidar, você tem que zelar. O Espírito Santo, ele é sensível, como eu falei. Então não deixe apagar a chama que está em você. Não deixe. Porque quando o Espírito Santo sair de você, você não vai perceber. Você vai achar que está ali, mas ele não vai estar, infelizmente. Que é assim. Mas a palavra de Deus também fala que Sansão, ele perdeu o Espírito Santo de Deus, mas no último dia da sua vida, ele voltou a ficar forte para fazer o que ele fez. Ele voltou a ficar forte. Eu quero dizer para você, mesmo que você esteja fraco na fé, só depende de você para se encher de novo, porque o Espírito Santo, ele é misericordioso. Todos nós somos pecadores, irmão, mas o Espírito Santo, ele quer te encher, ele quer te usar, ele quer fazer milagre em tua vida, entendeu? Não queira, às vezes a gente reclama demais, reclama de tudo, né? A gente tem que agradecer mais. A gente é diferenciado, a gente tem que agradecer mais do que reclama. E quando você reclama, eu já falei isso, você está dando um passo para trás. Toda vez que você reclama, você está dando um passo para trás. Toda vez que você vai reclamar, você vai dar um passo para trás. E o Espírito Santo está triste dentro de você. Ele está triste. Só o fato de você ter o Espírito Santo em sua vida, você tem que glorificar Deus. Você tem que ter noção de quem é o Espírito Santo. Você tem que ficar regozijado. Você tem que se sentir abençoado. Ninguém pode contra você, não, irmão. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está com você. Ele é forte, muito forte. O Espírito Santo, ele é multiforme graça. Ele pode se manifestar onde você não imagina. Ele pode usar quem ele quiser. Ele pode fazer o que ele quer. Ele pode usar um louvor aqui e falar com você através do louvor. Pode usar uma irmãzinha aqui e falar com você. O pastor pode estar aqui, eu não sei, mas eu acho que o pastor está aqui pregando. Daqui a pouco uma irmã falou alguma coisa de lá de baixo. Pastor, Deus disse que deixa ela falar, porque é o Espírito Santo de Deus que está falando. Se ele tem sensibilidade do Espírito Santo, ele vai entender que é o Espírito Santo de Deus que está falando através dela. E ele vai calar. Mas se não for o Espírito Santo de Deus, ele também vai entender. E vai dizer, epa! Para aí. Para aí, que o negócio tem alguma coisa errada aí. E ele tem que ter pulso, braço forte. Entendeu? Então, irmão, a palavra de Deus que eu tenho para você é essa. Não tem tópico, não tem divisão, não tem nada, porque eu estou falando do Espírito Santo de Deus, basta. Né? Espero que você tenha entendido, né? Não deixe a sua chama apagar. Amém? Não deixe a sua chama apagar. Não tenha pressa de nada, não tenha inveja de nada. Deus sabe de tudo. Deus já preparou tudo para você. Controla seu coração, irmão. Para de ter inveja ali. O cara tem aquilo. Por que eu não tenho? Você tem o melhor. Você tem o melhor que a gente tem nessa terra, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele permanece aqui. Você tem que entender, não é brincadeira, ele é real. Ele é verdadeiro, ele é real. E as pessoas não têm noção do que o Espírito Santo de Deus é real, gente. Ele é real, ele está aqui agora. Ele está aqui. E quando o
pastor falou, eu estava doido para pregar gratidão. Você tem graça. Graça. Aí o pastor, a presbítera pregou, eu falei, meu Deus, e agora? Na hora que eu estava na Manuel, pega essa bomba aí. Deus, oh meu Deus, me perdoe. Bomba, não é bomba não. Mas assim, eu disse, o Espírito Santo de Deus tem que ter responsabilidade. Mas depois eu pensei, se eu estou aqui é porque ele quis que eu estivesse aqui. E o Espírito Santo ele usa quem ele quer. Ele é multiforme graça. Ele vai fazer eu falar aquilo que ele quer que eu fale. Então, meu irmão, não deixe esse fogo apagar em você. E assim, você lembra que a palavra de Deus quanto mais você fala, você quer falar. Você entra no Espírito, você quer. Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra que o Espírito Santo, ele, para que eu não venha pecar, né? Em uma certa igreja, né, o apóstolo fala que estava todo mundo em conformidade quando o Espírito Santo chegou e todo mundo falou em línguas. Aí eu fiquei pensando, concordidade, né? Conformidade, né? Concordidade, que vem de concordância, né? Todo mundo começou a falar em língua, teve aquele mover, teve aquela coisa, todo mundo, o Espírito Santo estava ali, né? Então, todo mundo estava com o mesmo sentimento. Então, a gente precisa ter o mesmo sentimento, né? Quando nós estamos aqui em cima no altar cantando, nós queremos que vocês cantem com a gente também. Porque o louvor, eu estou falando do louvor porque eu faço parte do louvor, mas ele fica mais bonito quando você canta. Não é quando eu canto, quando a presbítera canta, mas quando você canta é diferente. Não sei quando você percebeu que às vezes eu tô cantando ali, aí eu paro um pouquinho, eu quero que vocês cantem também. Porque eu quero sentir o mover do Espírito Santo. Porque eu sozinho eu não consigo. Então é isso que eu quero, é a concordidade que tem, que houve e ainda há de existir, entendeu? Porque o Espírito Santo é o mesmo, ele ainda está aqui. Amém? Glória a Deus, é essa palavra que eu tenho para você. Amém? Glória a Deus, obrigado pela oportunidade e obrigado aos diáconos, aos presbíteros que voltarem em mim. Viu? Obrigado. Foi o maior presente que eu ganhei. Amém? Então eu entrego a palavra para o pastor. Amém, amém. Então, vamos ficar de pé. Amém. Você que trouxe o teu dízimo, né? Entregue a Deus, né? Porque Deus já fez um grande milagre na sua vida. A palavra de Deus diz que seja fiel um pouco, que você é fiel no mundo. Quando você tem entendimento disso, as coisas só tendem a melhorar.
que Ele resplandece o rosto sobre ti, que Ele te leve debaixo do envio do poder, te proteja de todo mal. Em nome do Pai e do Espírito Santo de Deus. Amém.